Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Secundum Legem, um canal, um espaço dedicado a compartilhar conhecimentos nas áreas do direito previdenciário, do direito tributário e também do direito constitucional. E o nosso assunto de hoje é dependentes para fins de recebimento de pensão por morte. Quem são as pessoas que podem se habilitar ao recebimento da pensão por morte? E quais são os requisitos que elas devem demonstrar para que esse direito seja concedido? Quer saber mais? Fique conosco. É natural que, em caso de falecimento de um familiar, os seus dependentes procurem a Previdência Social buscando habilitar-se ao recebimento da pensão por morte. E para isso, eles devem provar 3 requisitos. Primeiro, provar o óbito, a ocorrência do óbito. Segundo, que eram dependentes do segurado falecido. E terceiro, que o segurado falecido ou falecida, na data do óbito, tinha a condição de segurado da Previdência Social. Bem, estamos falando aqui de dependentes. E o que é, afinal, dependência? Dependência econômica é a situação em que uma pessoa tem o seu sustento total ou parcialmente garantido por outra, seja por um laço familiar ou de convivência. É fundamental demonstrar a dependência para obter direitos como a pensão por morte, pensão alimentícia, inclusão em planos de saúde. E só se consideram dependentes aquelas pessoas referidas no artigo 16 da Lei 8.213 de 1991, sobre as quais falaremos daqui a pouco. Mas vamos voltar aos 3 requisitos que devem ser comprovados. Primeiro, o óbito. O óbito do segurado deve ser comprovado pela certidão, evidentemente. Segundo, é preciso que os dependentes demonstrem que aquela pessoa tinha a qualidade de segurado da Previdência no momento da morte. Por exemplo, ele podia ser aposentado ou estar contribuindo para a Previdência na data do óbito, ou estava em período de graça, sobre o qual falamos aqui há algum tempo. E uma coisa importante: o benefício de prestação continuada, aquele benefício devido a idoso maior de 65 anos ou deficiente, conhecido também como LOAS, não gera direito à pensão, porque se trata de benefício assistencial e não previdenciário. Muitas vezes as pessoas pensam que poderão se habilitar à pensão porque aquele idoso ou aquele deficiente recebia o BPC. Mas isso não é verdade. Feito isso, vamos falar aqui sobre as pessoas que estão habilitadas ao recebimento da pensão por morte. Quem são as pessoas que podem pedir o pagamento deste benefício? Existem 3 classes de dependentes. A primeira classe é aquela formada pelo cônjuge, pela companheira ou companheiro, pelo filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Estes são, então, os dependentes de primeira classe. O cônjuge prova a sua dependência por meio da certidão de casamento. Por sua vez, o companheiro ou a companheira pode apresentar, por exemplo, uma escritura pública feita em cartório de que ele e o falecido ou falecida viviam em união estável, ou então apresentar outras provas documentais ao INSS de que eles mantinham união estável e que assim conviveram até a data do óbito do falecido. Falando agora sobre o filho. Filho não emancipado. O que significa isso?
é aquele que ainda não completou 18 anos e que, portanto, não tem plena capacidade para praticar todos os atos da vida civil, como casar, assinar contratos, abrir uma empresa e administrar os seus próprios bens. Agora, se o filho ou filha já forem emancipados, não terão direito à pensão. A emancipação é uma concessão dos pais em que eles antecipam a maioridade do filho que ainda não completou 18 anos e com isso ele fica habilitado para praticar diversos atos da vida civil. Note que a lei fala em filho de qualquer condição. O que significa isso? Existem filhos biológicos, filhos adotivos e filhos socioafetivos também. Filiação biológica, laços de sangue, consanguinidade. Filhos adotivos, aqueles que estão em poder do segurado em virtude de um processo regular de adoção junto ao poder judiciário. E existe também a chamada filiação socioafetiva, que é aquilo que a gente chama de filho ou filha do coração, aquele que foi criado, por aquela pessoa, independentemente de laços de sangue. E isso gera para ele os mesmos direitos e deveres da filiação biológica, como, por exemplo, herança e pensão. No Brasil, isso pode ser feito em cartório, extrajudicialmente ou judicialmente, reconhecendo a chamada paternidade ou maternidade socioafetiva. Em princípio, a pensão por morte do filho é paga até os 21 anos de idade, a não ser que este filho seja inválido ou que ele seja portador de uma deficiência intelectual ou mental de natureza grave, uma deficiência grave. E mais, é preciso provar que a invalidez ou a deficiência tenham surgido antes do óbito do segurado que está gerando a pensão, chamado de instituidor da pensão. Em segundo lugar, vem os pais. Importante, os pais só poderão habilitar-se à pensão pela morte do filho se ele não tiver cônjuge, companheiro ou companheira e também não tiver filhos de qualquer condição. Por quê? Porque uma classe de dependentes exclui automaticamente a classe que vem em seguida. Então, quanto aos pais, os pais precisam provar que efetivamente dependiam do filho ou da filha falecido ou falecida e que recebiam dele ou dela uma ajuda financeira substancial e que a falta daquele auxílio comprometeu a sobrevivência dos genitores. Então eles têm que provar a dependência. E em terceiro lugar, como dependente de terceira classe, vem o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Só que este irmão só receberá pensão se o falecido irmão não tiver cônjuge, não tiver companheiro ou companheira e os pais já forem falecidos. Importante, o irmão, para receber a pensão do outro falecido, a sua invalidez ou deficiência devem ter surgido antes do óbito do irmão falecido. Não vale a invalidez ou deficiência surgidas posteriormente. Então é assim. Existem dependentes de primeira, de segunda e de terceira classe. E os primeiros vão excluindo os demais. A lei também diz que são dependentes ainda o enteado e o menor que tenha estado sob tutela do segurado ou da segurada falecidos. O menor sob guarda,
já falei sobre ele aqui num vídeo anterior, que havia sido excluído da relação de dependentes pela emenda número 103, foi novamente incluído pela lei número 15.108 de 2025. Então o enteado, o menor sob tutela, o menor sob guarda, são equiparados a filhos, mediante declaração do segurado e desde que não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação. Se você quiser mais detalhes sobre a questão do menor sob guarda, assista um dos meus vídeos anteriores. Uma coisa importante também, quanto ao cônjuge, companheiro ou companheira e filhos, a dependência deles em relação ao segurado falecido é sempre presumida. Presume-se que dependiam dele. Quanto aos outros, os pais, os irmãos, eles devem sempre comprovar a dependência. E um detalhe importante que para mim representou um grande avanço. A lei diz que será excluído definitivamente da condição de dependente aquela pessoa que houver sido condenada criminalmente por sentença com trânsito em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa deste crime cometido contra a pessoa do segurado ou da segurada falecida. Então veja, é um caso aqui de indignidade. Esta pessoa que matou ou tentou matar o segurado ou a segurada, que pode ser seu pai ou a sua mãe, né? Enfim, qualquer que seja ele, essa pessoa ficará, uma vez condenada, privada do recebimento da pensão, a não ser que ele prove que era incapaz ou inimputável. Por exemplo, um filho portador de grave esquizofrenia, considerado pela lei incapaz e inimputável, ele nesse caso não perderá a pensão. E mais, é possível a suspensão provisória da pensão nestes casos. Se houver indícios fortes de autoria, coautoria ou participação daquele dependente na tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado ou da segurada, é possível que a Previdência suspenda provisoriamente a sua parte no benefício da pensão por morte, sempre assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa. Se ao final ficar provado que não foi ele o autor, se ele for absolvido, o benefício então será reativado e as parcelas retidas ou suspensas serão liberadas em seu favor. Estas são então algumas informações importantes sobre os dependentes da pensão por morte. E eu te peço uma coisa, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e também compartilhe este vídeo com pessoas que muitas vezes precisam desta informação. Todos nós precisamos compreender os nossos direitos perante a lei. E quando você compartilha ou dá o seu like, o algoritmo entenderá que aquele conteúdo é relevante e vai distribuir o vídeo para outras pessoas. Então é isso. Continuaremos aqui com o canal Secundolege e eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!